Olá, amigo e amiga teleinternauta. Mais um programa Questão de Atitude, que é patrocinado pela JCR Consultoria Treinamento Limitada. O programa de hoje nós estamos recebendo um convidado que vocês gostam. E hoje o assunto que nós vamos falar, de repente a gente vive numa vida tão corrida, é tão estressante às vezes, corre daqui e dali, não temos às vezes condições, pelo menos falamos, temos a desculpa de falar que nós não temos qualidade de vida, que não investimos em qualidade de vida, que não investimos às vezes em passear, em curtir um pouco a vida, E isso acaba acarretando às vezes por problemas orgânicos, às vezes por problemas também emocionais, de relacionamento, enfim, uma série de transtornos. E por falar em transtornos, nós convidamos o nosso querido Dr. Nilton, que já está conosco há vários programas. E eu agradeço, Nilton, muito obrigada pela sua presença. E eu já convido você, teleinternauta, para vocês passarem e-mails se vocês tiverem alguma dúvida, que sempre vocês estão participantes, no nosso programa. Mas quando a gente fala assim, síndrome de pânico, quando nós falamos transtorno de ansiedade, Nilton, a gente tem assim uma preocupação muito grande, Será que síndrome de pânico e transtorno de ansiedade, será que é a mesma coisa quando a gente vai conceituar? Como é que nós detectamos isso? Como é que a gente pode... Porque quando nós estamos na universidade ensinando uma determinada temática, a gente costuma conceituar. Quando uma palavra nova, a gente fala, de acordo com o dicionário e tal, a gente quer conceituar, a gente quer saber a origem, às vezes, daquela palavra, se é grega, se é origem latina, enfim. E quando a gente fala síndrome de pânico, ou então quando a gente fala até essa outra expressão, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a gente sempre fica pensando, é a mesma coisa? Tem correlação um com o outro? Como funciona, Nilton? Muito boa tarde, colegas, participantes desse programa. Já estive aqui algumas vezes, eu agradeço mais esta oportunidade para falar de um tema que é corrente nos dias de hoje. É um tema que está na boca de todas as pessoas e, sem querer menosprezar, de repente virou moda falar que está com síndrome do pânico. Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, não é que sejam a mesma coisa. É que transtorno de ansiedade é uma gama muito grande de sintomas de ansiedade. E acabou-se se colocando aí no meio de um deles a tal da síndrome do pânico. Quem faz estas conceituações são o pessoal da área médica, que costumam classificar de acordo com determinadas especificações, de acordo com determinados sintomas. Na nossa área de trabalho, que é a psicanálise, nós não nos apegamos muito a isso. Tanto é que muitas vezes o paciente chega no consultório, conta a sua história e depois pergunta, e doutor, o que eu tenho? Como é que chama o que eu tenho? Aí eu pergunto, se você souber o nome, resolve. Se der um nome para isso que você está sentindo, acaba com o seu problema. Então, o fato só de você dar um nome não significa absolutamente nada. O que mais sacrifica, o que mais traz de problema é o que você está sentindo. Isso é que é o importante. E para falar de síndrome do pânico ou transtornos de ansiedade, eu gostaria de fazer aqui, desculpe, um pequeno retrospecto, um pequeno retorno à história. Lá há mais de um século, quando Freud começou a trabalhar com os sintomas de ansiedade que atingiam as mulheres, que eram todas chamadas de histéricas na época, acabou-se se descobrindo que aqueles sintomas tinham origem numa vida pregressa, muito primeva, quer dizer, muito infantil, onde havia um desejo dentro daquelas pessoas e esse desejo, por algum motivo, não conseguia ser satisfeito.
E à medida que esse desejo vai crescendo e não consegue ser satisfeito, o nível de ansiedade dessas pessoas lá daquela época aumentava e acabava se revertendo numa série de sintomas, numa série de atitudes que essas pessoas tomavam. E basicamente, para aquela época, considerou-se, até hoje se trabalha assim, que eram sintomas voltados à questão da sexualidade. Ou seja, há mais de 100 anos atrás, as mulheres tinham grandes repressões, homens também, mas as mulheres, numa escala muito maior, tinham lá grandes repressões, especialmente com a área da sexualidade. E na impossibilidade de satisfazer os seus desejos, isso acabava revertendo para algo que era corpóreo e dando uma série de sintomas de conversão e assim vai. Muito bem. Aí nós chegamos nos dias de hoje e nós falamos assim, poxa, mas a mulher de hoje não tem esta mesma repressão sexual que havia 100 anos atrás. E por que que o nível de ansiedade e por que que essa tal da síndrome do pânico acaba acontecendo na sua grande maioria nas mulheres? Naquela época a gente tinha um comandante que era a repressão sexual. E hoje o comandante é outro. Hoje as pessoas, de uma maneira geral, homens e mulheres, estão vivendo uma crise que nós chamamos crise narcísica, onde o quê? A pessoa tem que ser muito bela, tem que estar muito bem posicionada na vida financeira, tem que estar muito bem posicionada na vida educacional. Se tem um relacionamento, tem que estar muito bem posicionada nesse relacionamento. E, de uma maneira geral, todos são chamados a carregar ou a viver uma vida completamente perfeita. Só que isso é impossível. Impraticável. É impraticável. O que gera isso? Isso vai gerar novas ansiedades. Não podemos esquecer do seguinte, que quando nós nascemos, todos nós já nascemos com um grau de ansiedade. Nós estamos numa situação, sem fugir à regra, estamos numa situação confortável dentro da barriga da mamãe, onde a alimentação vem a hora que eu preciso, vem tudo sem que eu peça nada. O próprio organismo materno vai providenciando que essas coisas aconteçam. E, de repente, eu saio daquele espaço, entro num outro espaço que não é mais nada daquilo. Complicado, hein? Já é complicado. Então, dentro da geração, dentro da gravidez materna, já existe um quadro de ansiedade. Que quadros de ansiedade? Por exemplo, coisas que não se pensava tempos atrás e que a ciência está demonstrando agora com uma facilidade tremenda. Que a criança de um determinado tempo, dentro do útero materno, consegue identificar sons, emoções da mãe, emoções do ambiente que a mãe acaba refletindo e levando para essa criança que está lá dentro. Se essa criança tem uma mãe ansiosa, isso vai acabar também revertendo naquela criança que está lá dentro e que vai também receber esses reflexos. Então, ninguém chega nesse mundo sem ansiedade. Então, a gente já chega aqui com ansiedade. A questão é que, ao longo da vida, a maneira, o caminho que nós vamos trilhando e vamos sendo solicitados, e à medida que a gente vai se colocando de uma maneira incapaz de atender isso que nos é solicitado, a nossa ansiedade aumenta. A ansiedade aumenta e as cobranças também aumentam. Então, eu estava prestando atenção na televisão esses dias. Então, veja, use este shampoo que você vai ficar maravilhosa. De repente, use esse creme para pele que vai tirar as manchas, o outro vai tirar a ruga, o outro vai tirar a espinha, esse vai deixar a pele lisinha.
a quantidade, a variedade de shampoos existentes por aí, por exemplo, e você conversa com mulheres que falam, ainda está faltando alguns, né? Ainda falta alguns para atender isso ou para atender aquilo. Você vê uma propaganda de automóvel, olha, ande com esse modelo, que esse modelo vai te dar maior felicidade, maior conforto, vai te dar isso, vai dar aquilo. Ou tome essa bebida, que isso aqui vai te fazer isso aqui vai fazer aquilo. Enfim, nós acabamos vivendo isso que eu chamei de crise narcísica, qual seja ela. Eu estou vivendo para atender o desejo do outro. E não estou tentando viver o meu desejo, a forma como eu quero. Eu estou vivendo para satisfazer o desejo do outro, quer me ver bonita, quer me ver feliz. A mesma coisa acontece com o homem. A proposta é a mesma. O homem também que malha o tempo inteiro para ficar com o corpo sarado, para chamar mais atenção desse, chamar atenção daquele, para fazer de si um cabelo diferente para chamar atenção, é um cabelo cortado no meio, cada um faz o que bem entender, eu não tenho nada contra. Só estamos aqui apresentando como é que isso acontece. A gente pega hoje o que está muito na moda, a questão das tatuagens. Tem o corpo inteiro tatuado, as pessoas têm que se fazer diferença pela aparência. Tem que fazer diferença por aquilo que está tatuado no corpo, quantas tatuagens tem, aonde tem essas tatuagens. Tudo isso faz diferença e isso leva a uma crise narcísica. Por que eu estou me enfeitando tanto para aparecer diante do outro? Bom, quando nós não conseguimos atender esse desejo, esse nível de ansiedade que está dentro de nós, que é viver a necessidade do outro, isso vai criar cada vez mais e mais crises. E chega a determinados momentos que nós chegamos no limite. E quando chega no limite, estoura. E aí ninguém suporta mais. A estoura começa a aparecer, conforme nós falamos no último programa do ano passado a respeito das dores. Certo. Das dores, começa a estourar os problemas no corpo, aí começa a dar taquicardia, dá problema no estômago, dá sudorese, começa a dar uma porção de coisa. E isso é o quê? Transtornos de ansiedade, advindos desde o nosso mais remoto tempo e que vem se acrescendo, aumentando, à medida que nós vamos sendo exigidos e por um motivo ou outro não conseguimos atender essa ansiedade e também a expectativa do outro. Este é o grande problema da ansiedade. Quer dizer, um dos problemas. Ô Newton, é comum quando a mulher vai assim a um especialista, vamos pegar um exemplo, ela vai está sentindo que tem um problema de circulação, vai a um vascular, né? E aí quando ele examina tal, é comum ele perguntar, né? Você tem algum histórico em família, né? Da mãe, de uma avó, tal. Quando a gente vai num cardiologista, normalmente eles questionam, você tem um histórico em família, tal, né? Para ver se a mãe ou a avó, se tem alguém, né? Diabetes, é comum a gente ouvir isso dos médicos. Sim. Quando nós falamos do síndrome de pânico, né? Quando nós falamos dessa ansiedade, né? Também é possível ser genético? É possível nós também herdarmos isso, como é dito às vezes num problema cardíaco, é dito às vezes num problema vascular? Também é possível, Newton? Sim, é possível. Isso pode se estabelecer ao longo das gerações à medida que elas vêm acontecendo. Realmente é possível. Agora, você estava falando do Freud, que o Freud fez todo aquele estudo com as mulheres, né? E eu achei muito bacana o comparativo que você fez da mulher daquela época com a mulher de hoje. Né? A mulher de hoje, mesmo a mulher estando na política, na educação, estando nos mais variados situações, não só de emprego, na sociedade, né? Mas a mulher, ela é mais, assim, emancipada, uma batalhadora, mais corajosa até, né? Então, mas sempre a gente ouve falar que a parte de ansiedade, pânico, né, o síndrome de pânico, as pessoas costumam atribuir, nossa, tem mais mulheres do que homens. Isso é um mito ou é realidade? Bom,
Os estudos mostram que as mulheres são mais suscetíveis a isso, né? Mas só não aparece mais nos homens porque os homens tendem a esconder um pouco esta situação. Eles tendem a não buscar tratamento, normalmente tem aquela informação, isso, desculpa a palavra, isso é frescura, isso é coisa que não leva a nada. Gente, eu vou ser bastante sincero sem querer ser trágico com vocês. Muito cuidado. Porque os transtornos de ansiedade levam pessoas para campos diferentes. De repente você está vivendo aí também um transtorno bipolar que também tem a ver com ansiedade e depressão. E numa dessa situação comete-se suicídio. Puxa vida. Então, é uma situação muito séria e eu descobri recentemente na internet grupos de pessoas que estão lá para conversar sobre sintomas, sobre, olha, hoje eu não estou bem, e você como é que está? Então, uma porção de gente conversando a respeito de como se está sentindo. E dá a impressão que está pedindo até socorro, né? Sim, estão pedindo socorro. O grande problema é que estão pedindo socorro para muitas pessoas de maneira errada. Certo. Estão pedindo socorro para pessoas que estão com os mesmos problemas e que não têm respostas para si. Como é que vai ter resposta para os outros? Então, é importante que se busque uma resposta de alguém que esteja preparado. Então, existem algumas questões que precisam ser buscadas. Por exemplo, o diagnóstico é importante? É importante. Para isso, você precisa o quê? Procurar um médico, um clínico geral, ou um psiquiatra, alguém que possa te orientar dentro dessa situação em que você se encontra. E é fundamental, prestem bem, é fundamental que se faça uma psicoterapia. Isto é fundamental. Necessário. É necessário. Por quê? Porque a medicação, ela vai tirar de você sintomas. Então você vai parar de ter taquicardia, vai parar de ter sudorese, vai parar de ter dor de cabeça. Parte orgânica. Parte orgânica. Mas e a origem disso? E o emocional? Como é que fica? Então, por isso já afetou o emocional. Certo. Então, como é que fica essa situação? É importante que se busque uma psicoterapia. Há um monte delas por aí. Eu só posso falar para vocês daquela que eu conheço, que é a psicanálise. Não vou falar de nenhuma outra porque não é a minha área. Minha área é a psicanálise. Então procure alguém desta área com que você possa estar presente, falar dessas suas dores e tentar descobrir qual das origens apareceram isso. Que ela tem raízes lá na sua infância, disso ninguém tem dúvida. O que acontece é que ao longo dos anos vão se formando novos pontos ansiosos, que têm a mesma cara daquele primeiro. Né? Só tem agora um fator diferente. É um fator diferente. Eu costumo dar um exemplo que eu acho que é muito simples, é até banal, bobão, mas eu acho que vale a pena para a gente explicar. Vamos nos imaginar, há muitos anos atrás, no meu caso, um bebezinho deitadinho lá no seu berço, bonitinho, gostosinho, fofinho, cheirosinho, limpinho lá, lindinho, a coisa mais linda do mundo, segundo a mãe e a avó. Tá lá, muito bem. E o pai e o vô? O pai, mas o pai às vezes, o pai olha assim, será que é meu mesmo? Não, né? Fica daquele jeito. Bom. E aí aquele bebê lá, ele não sabe falar, ele não sabe o que ele tem, mas de repente ele sente lá uma coisa, sentir ele sabe. Ele começa a sentir alguma coisa lá que o deixa mal, ele não sabe explicar como é que chama isso. Incomoda. Incomoda, alguma coisa que incomoda, que está lá, que ele não sabe o que é, e aquilo vai aumentando, vai aumentando. E ele não sabe chamar mamãe, papai, titio, vovó, vovó, ele não sabe. E aquela coisa aumenta dele, isso se chama angústia, é o nível de ansiedade que está ali. De repente aquilo chega num nível que ele não consegue suportar e ele bota a boca no trombone. E é onde ele chora pra Chora, chora, muito bem. Aí vem aquela cuidadora
que pode ser a mãe, pode ser a babá, seja lá quem for, e coloca, por exemplo, uma mamadeira na boca dessa criança, dá lá o peito. Troca a fralda. Troca a fralda. E essa criança, então, percebe que quando ele está naquela situação agitada, maluca, sentindo dor, sentindo um monte de coisa, quando entra alguma coisa quentinha pela sua boca, toda aquela situação vai apaziguando ali. Vai embora. Bom, o que aconteceu? Aconteceu um registro, não é? Muito bem. Dali 3 horas, 4 horas, aquele negócio volta. Porque a fome aparece de novo. Ele continua sem saber dar nome para essa coisa. Aí a coisa vai crescendo, daí a pouco ele bota a boca no trombone. De novo. Aí aparece a mãe lá outra vez. E isso vai se repetindo. Então, o que se cria nisso? Cria-se nisso um tal do imprint, é uma marca. Quer dizer, essa criança ela vai crescer e toda vez que ela sentir aquela coisa daquela ansiedade, aquela coisa ruim que ela não sabe dar nome, basta que ou alguém apareça, ou que alguém lhe coloque alguma coisa quente pela boca, que aquilo vai embora. Que interessante, hein? Pois é. Você vê algum adulto por aí tomando uma madeira? Não. Mas você vê fumando? Sim. Pois é a coisinha quente pela boca, que entra pela boca para tirar aquela ansiedade. Às vezes algum vai com a bebida. Com a bebida, com a comida. E infelizmente, às vezes até atrás da droga, né? A droga. Então, tudo isso são o quê? Situações que tendem a aplacar uma ansiedade que desde aquela época ele não sabe dar nome. Mas ele sente É coisa aquilo que sente. e quer exteriorizar aquilo. Perfeito. E hoje acontece muito disso. O que é a síndrome do pânico? É um sintoma de uma ansiedade tão grande que você não sabe de onde vem, para onde vai, mas que te causa um sintoma muito difícil, uma sensação muito ruim. Mal-estar. Mal-estar, dispara o coração, da sudorese. Por quê? Porque é uma ansiedade que chegou e você não sabe de onde vem. E que incomoda pra E que incomoda muito. Depois te dá um sentimento persecutório. Você acha que de repente vai acontecer que alguém está te perseguindo. Você acha vai que te matar. Que você vai se matar, que você vai passar por um determinado lugar, alguma coisa vai te acontecer. Tudo isso Fica apavorado. São transtornos de ansiedade. Puxa. Que todos nós carregamos. E é fundamental que se trate isso com a medicação para retirar o sintoma, que é fundamental, e com uma psicoterapia para poder contribuir para diminuir ou para tentar minimizar a força dessa ansiedade. Eu estava pensando nesse encontro aqui de hoje e eu fui dar uma vasculhada em algumas coisas que eu tenho e eu trouxe aqui, eu quero ler para vocês, de um livro de um colega, de um psiquiatra e psicanalista, onde ele relaciona, ele diz assim, ó, substâncias com potencial para induzir síndromes ansiosas. Quer dizer, substâncias que induzem você a sentir níveis de ansiedade. Então ele começa com aspirina. O tal do AS, aspirina. Cafeína. A aspirina normalmente são o quê? Os analgésicos, não é? E a cafeína? Também tem nos analgésicos. E onde mais tem cafeína, além do próprio café? Na maioria dos refrigerantes. Inclusive... Qual o especial? Coca-Cola. A Coca-Cola. Então a pessoa toma Coca-Cola, fica mais ansioso e toma mais Coca-Cola ainda e fica cada vez mais ansioso por causa da cafeína. Os antihistamínicos, ou seja, aquelas medicações que tratam alergias, e ainda os problemas com hormônios da tiroide, ou hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Então eu só peguei alguns aqui para não deixar a coisa muito séria para o nosso lado, entendeu? Mas tem muitas dessas medicações... Esse da tiroide eu não sabia, porque a tiroide já faz um estrago na mulher, faz estrago nas danado. unhas, no problema do cabelo, Pois é. na obesidade.
Uma série de fatores, ainda mais essa. Então, todos esses ingredientes, eles contribuem para que aumente o nível de ansiedade. É lógico que eu não vou trabalhar aqui, gente, a questão nutricional, a questão medicamentosa, isso aí a gente vai ter que conversar com uma outra área, mas eu só trouxe isso para mostrar que se a gente já carrega, desde o nascimento, um nível de ansiedade, à medida que nós vamos ingerindo alimentos, vamos passando por novas situações de estresse, esse nível de ansiedade tende a aumentar. Ô Newton, e é interessante que o pai e a mãe não faz curso para ser pai e mãe. Pois não é, existe não tem treinamento, não tem um manual e tal. E você falando assim, eu estava pensando, um pai e uma mãe que se preocupasse mais com a criança, eu não digo conduzir de tal forma que a pessoa conseguisse logo de pequenininho administrar esses comportamentos, essas situações que começam a aparecer. Pelo contrário, pelo excesso de amor, pelo excesso de zelo, o pai e a mãe, em vez de ajudar, muitas vezes até atrapalha. Isso, né? Mas existe uma intenção positiva nisso. Sim. É isso que existe uma intenção por positiva. isso falei o excesso de zelo, excesso certo. de amor. É. O Newton, nossa, já começaram a mandar e-mails para nós aqui. A Marisa de São Paulo diz assim, ô Newton, o síndrome do pânico poderá alterar o comportamento da pessoa no trabalho? Sem sombra de dúvida. Não só poderá alterar, como vai alterar certamente. E aí a empresa detectando isso... precisa tratar. Não que haja necessidade de um desligamento do funcionário, né? Não, desligamento não, afastamento também não precisa. Ele vai continuar produtivo. Sim, continua produtivo. Mas se está detectado a síndrome do pânico, precisa tratar e não pode esperar. Porque a tendência disso é ficar cada vez pior. Tá. A Paula é do Rio de Janeiro. Paula Medeiros. Ela diz assim, quando retorno da faculdade para a minha casa, às vezes eu chego a transpirar muito, fico muito nervosa, meu coração acelera. Isso é síndrome de pânico? Pode ser um dos efeitos. Me dá a impressão, era preciso conversar um pouco mais com você a respeito disso, mas me dá a impressão que existe aí uma espécie de síndrome persecutória. Como nós estamos vivendo também um clima de perigo em qualquer lugar que a gente vai, todo mundo tem medo do que pode acontecer, esse clima de insegurança pode dar um pedacinho a mais nesse nível de ansiedade para a síndrome do pânico. Então pode ser até um pedacinho da síndrome persecutória, pode ser. Ô Newton, por falar nisso, você poderia deixar um e-mail para os nossos internautas, né, que às vezes não quer expressar aqui através do programa, mas que gostaria de bater um papo e, de repente, se tiver nas nossas aqui mediações da região do Grande ABC, Sim. poder até marcar um horário, onde fica seu consultório e como ele faz para poder entrar em contato. Pode ser por e-mail ou por telefone. Eu vou deixar duas informações. O e-mail que é fácil é Dr. Newton, tudo por extenso, drnewton@gmail.com. Fácil. E o telefone 11 São Paulo, aproveitando os 999 433 015. Vamos repetir? 999 433 015. Ficou fácil com esse 9 a mais. O e-mail mais fácil. E o e-mail fácil. drnewton@gmail.com. Newton, agora é o Valdir de São Bernardo do Campo. O Valdir diz assim: sou muito estressado, não durmo direito, tenho muitos pesadelos, tomo muito café durante o dia no meu trabalho, às vezes tenho vontade de chutar tudo para o alto. Será que eu estou com transtorno de ansiedade? Transtorno de ansiedade, sem sombra de dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas. Provavelmente não chega na síndrome do pânico, mas ansiedade sim. Ainda mais que você diz que toma café o dia inteiro e à noite não dorme. Então tem uma porção de coisa precisando ser trabalhado aí, ok? E ele poderia, né, tentar pelo menos diminuir o café. O café, poderia tentar fazer um relaxamento para
na hora de dormir, um banho relaxante, né? Tudo isso é contributo para a melhora da situação. Mas é preciso saber por que você anda tão estressado, né? Só o café não vai deixar você estressado desse jeito, conforme você diz. Tem mais coisas aí que precisam ser descobertas, claro, se esse for o seu desejo, né? Às vezes não é. E também tem um detalhe, né? A gente fica pensando, quando a gente vai a um médico, um especialista, ele começa a fazer o questionamento para saber, né, da dor que nós estamos sentindo, a alimentação que nós estamos tendo, se a gente está tendo problema de dormir e tal, né? E aí, não satisfeito, ele prescreve os exames laboratoriais, Perfeito. Alguma ultrassonografia, radiografia e tal. Perfeito. Aí o paciente volta com toda essa quantidade de exames que foram feitos, e aí sim ele vai dar o diagnóstico, e aí sim ele vai vai prescrever alguma coisa. Tratamento, medicamento, às vezes até uma dieta, às vezes... Por que não? Então a gente está percebendo que na parte do emocional, com o psicanalista também é assim, ele tem que conversar, ele tem que tentar resgatar, né, daquele paciente, daquela paciente, o que, como você disse agora, por que você ao tomar café, né, que você toma durante o dia, ele dá esse efeito. Para algumas pessoas pode não ocorrer o mesmo. Pode. Né? Por que será que você também não dorme tanto à noite e além de não dormir à noite, dormir muito mal, você tem tantos pesadelos, né? Sendo que muitas pessoas não têm isso daí, a maioria. Então, a mesma coisa que o médico, quando faz isso daí, é num consultório onde, entre quatro paredes, naquela conduta ética desse profissional, a pessoa vai extravasar, né, tudo aquilo que às vezes está incomodando, né, Nilton? Que às vezes ela não tem, não é que não tem uma pessoa de confiança, às vezes ela não tem essa liberdade. E a pessoa com quem ela vai conversar, e pode ser uma pessoa querida, um parente próximo, tal, um colega, tal, mas a pessoa não é credenciada, não tem aquela experiência, aquela formação, tal, para poder realmente focar e depois, como uma bússola, falar, olha, vamos começar devagarinho, partir para uma Você situação. falou aí, foi ele quem disse, né? É. Que tem muitos pesadelos. Qualquer dia a gente vai fazer um programa aqui só para falar de sonhos. Porque os pesadelos, a gente chama isso de sonhos de angústia. O que são os sonhos de angústia? São coisas que estão guardadas há muito tempo, que causam sofrimentos grandes e que durante o sonho, ou melhor, durante o durante o sono, isso tenta se reverter ou tenta aliviar através do sonho. Então a pessoa fala que teve um pesadelo, mas não é um pesadelo, é um sonho de angústia. É algo que está tentando ser resolvido no seu sonho, porque durante a sua vida de vigília não tem condição de resolver. Então, nós temos um mecanismo psíquico aqui que não para 24 horas por dia, né? Então ele vai tentar solucionar isso de uma outra forma. Para isso é preciso ter um acompanhamento, ter uma ajuda externa. Ô Nilton, quando uma pessoa assim, ela está desconfiada, puxa vida, eu não estou conseguindo me controlar, de repente começa a acelerar, a minha respiração começa a mudar, né? Você acha que essa pessoa é melhor desabafar com alguém, já ir direto procurar um profissional? Sim. O que você sugere? O quanto antes precisa buscar ajuda externa. O quanto antes. Eu vou dar um dado aqui que é extremamente importante também. A síndrome do pânico, muitas vezes, como é um transtorno de ansiedade, muitas vezes ela causa taquicardia, causa uma espécie de um sufocamento, de uma falta de ar, e ela pode causar aquilo que é chamado de edema de glote. O que é o edema de glote? A glote do indivíduo fecha. Fechou, tem que correr voando para o hospital, senão essa pessoa pode morrer. Nossa. Porque não passa nada, fecha toda a glote. Não há respiração. Então, se alguém está detectado com isso, com a síndrome do pânico, procure ajuda. Não brinque com esta doença.
Não brinque com esses sintomas. Eu estou dando uma dica aqui, ó, não brinque com isso. Não pense que isso é uma bobagem. Não pense que isso é uma frescura. Isso é uma questão séria. Procure ajuda profissional, tanto ajuda médica como ajuda psicoterapêutica. É importante, eu insisto nisso. Não perca tempo. Não vá transformar isso aqui também num outro pânico, tá? Mas procure ajuda o quanto antes para que você se sinta melhor. O Nilton, eu presenciei uma cena na universidade de uma aluna que ela disse que estava com dificuldade de engolir saliva. Pois é, pois é. Quando você começou a comentar isso, eu lembrei, e a gente achou assim, vai ver que ela brigou com o namorado, vai ver tal. E ela precisa, então, esse é um caso que também... Precisa de ajuda, Ela precisa falou, saber o que é. Precisa. Eu tive dificuldade, ela falou, a saliva não queria descer. Não tinha espaço para descer a saliva. E ela ficou apavorada com isso. Foi aonde ela começou a dar a impressão que estava faltando. Nós estávamos num ambiente com bastante ar ali, arejado, era fora ali na praça lá da universidade, com ar até pra demais. Você ver, não e ela estava sem ar, e a saliva não descia. Aí ela começou a forçar e corremos para buscar um copo de água tal para poder ajudar. Mas eu acho que então... Poderia ser isso. Poderia, então a ideia... Isso que e que profissional que ela deve procurar? Ela tem que procurar um clínico ou um psiquiatra. Tá. Né? Por que o psiquiatra, gente? Quem vai buscar o psiquiatra não é porque está louco não, viu, gente? Aprendam isso, tá? Porque o psiquiatra é aquele médico especialista naquelas coisas que acontece dentro do nosso cérebro, que trabalha a movimentação dos nossos neurotransmissores. É alguém que conhece, aquele cidadão que conhece o coração é o cardiologista, não é? Aquele cidadão que conhece o funcionamento do nosso cérebro, em tese, é o psiquiatra. Então, precisa dessa ajuda. É ele que você tem que procurar, que vai te orientar, vai ver o que pode fazer com você, qual é a medicação adequada. Tem uma outra coisa, Ana. Com relação à medicação. A medicação que provavelmente serve para você, talvez não vai servir para o outro. E as duas vão tratar a mesma coisa. Então, se uma medicação não deu certo com você, não desista não. Vai atrás daquela que funcione contigo. Às vezes tem que mudar a dosagem, às vezes tem que mudar a medicação, às vezes você tem que pensar na dopamina, às vezes tem que pensar na serotonina. E é o médico que vai cuidar disso. E tanto a serotonina quanto a dopamina, as duas também mexem com o nível de estresse, com ansiedade, com depressão. Todas essas coisas estão envolvidas num pacote só. Nós somos um pacote só, não dá para fugir disso. Ô Nilton, um ataque de pânico, ele pode ser confundido com um ataque cardíaco? Sim, em qualquer momento pode. De repente, do sintoma que a pessoa tem, bota a mão no coração, sente falta de ar, você tem alguém por perto que não sabe fazer identificação de uma situação ou outra, e pode ser confundido, realmente pode. Pode pensar que é um problema cardíaco, que a coisa tá complicada ali, e quando chega, vamos supor, no hospital, num pronto-socorro, aí depois... Lá é diferente, lá o pessoal tem recurso. Tem recurso e vai detectar, tem recurso de conhecimento. Que é nada cardíaco. Pois é, tem recurso de conhecimento. A maneira como a pessoa se apresenta, o médico, o atendente que está lá, vai ter condições de fazer uma avaliação, ele tem todos os parâmetros para poder fazer lá a avaliação do que é que você tem. Se é um ataque cardíaco, se é uma síndrome do pânico que está num auge, num surto, vamos assim dizer. Tá. Vocês psicanalistas costumam também dar assim um embasamento, uma orientação, porque essa vida tão agitada que o ser humano está nos dias de hoje, nesse século XXI, está terrível, né? Então a gente percebe que principalmente os nossos jovens, eles não se alimentam direito, eles comem muito rápido, eles comem pensando nos problemas, chateados às vezes, com dificuldades. Ele vai ter uma prova na universidade, ele está com pouco dinheiro, ele quer fazer uma compra, ele discutiu com o pai ou a mãe ou com a namorada. Então, ele está com N problemas, uma situação às vezes muito, assim, até caótica, e ele está se alimentando e com aqueles pensamentos e trabalhando a mente naquilo lá, né? Ele vai dormir preocupado no que ele vai fazer o dia seguinte, que ele vai pegar o ônibus, que ele vai pegar o metrô, que ele deixou pendências lá no trabalho, medo às vezes do seu superior, do seu líder, e infelizmente,
em século XXI a gente presencia isso, né? O psicanalista, quando detecta isso, que essa agitação toda que está gerando essa ansiedade aí, ele pode também orientar para uma, vamos dizer, um pouco mais de qualidade de vida? Ou não? A gente trabalha a questão da ansiedade, né? Os possíveis geradores dessa ansiedade. E trabalhamos também como é que o indivíduo trabalha em si esta ansiedade. Porque o trabalho ele vai continuar tendo, o salário baixo ele pode continuar tendo, problemas em casa, na família ele vai continuar tendo, pegar o ônibus, o coletivo, o trem, seja o que for lotado, ele vai continuar tendo. Tá ok. Como é que ele lida com tudo isso? Administra. Como é que administra isso? É isso que nós vamos trabalhar. Certo. Eu não vou chegar a dizer para ele assim, ó, cai fora do trabalho, cai fora do ônibus, arruma um carro, vai de patinete, de bicicleta, não é essa a nossa postura, né? A nossa postura é trabalhar com ele o nível de ansiedade. Como é que ele aprende a controlar essa ansiedade, porque ela vai continuar lá. Mas ele tem que aprender a administrar isso, visto que nós já nascemos num quadro de ansiedade. As pessoas costumam chamar essa ansiedade, essa síndrome de pânico, como uma doença ou não? É uma doença. É uma doença. É uma doença. Pode chamar de doença, é uma doença sim. É uma doença. Como a doença é a hipertensão, como é a tiroide. um hipotiroidismo, tudo são doenças. Já tem que tratar. Remédio para isso tem. Solução para isso tem. Tratamento para isso tem. Precisa ir atrás. Não pode ficar esperando que alguém vai bater lá na sua porta e dizer assim, você tem síndrome do pânico, você quer fazer tratamento? Ninguém vai fazer isso, né? Então... Existe assim o perigo, Newton, dessas pessoas ficarem um pouco antissociais? Tem. De ter receio? Porque às vezes a gente percebe que a pessoa vai tem uma tendência a querer até se isolar. Essa é a palavra correta. O antissocial tem uma outra conotação dentro do campo psicanalítico. Né? Se você vai falar que o indivíduo, com medo de acontecer uma série de coisas, ele se isola, é possível que ocorra. Né? Vai se isolar e vai ficar pior isso. Pior ainda. A tendência vai ficar pior. O antissocial é uma outra situação, é uma outra ele história. Ele pode superar. É uma outra história. Na psicanálise, antissocial significa outra coisa. Não tem nada a ver com isso. Mas aí esse isolar... Isolamento, sim, é possível. Pode acarretar até um quadro depressivo? Se já isolou, já está instalado. Já está instalado. Já está instalado. Mas a gente costuma falar assim, só não tem remédio, só não tem solução... As pessoas dizem, né? Para a morte. Isso é uma resposta. Mas tem remédio para a morte também? Tem. Você não sabe disso, não? Qual é, Newton? Então, veja só. Se você conversar com as pessoas que têm a sua fé voltada para a reencarnação, o problema da morte está resolvido. Tá. Se você conversar com as pessoas que têm a sua fé voltada para a ressurreição, o problema da morte está resolvido, não está? E se você pegar um que não crê nenhum nem outro, não está nem aí para a morte, então tanto faz como tanto fez. Eu acho que essa é boa, essa que você falou da reencarnação. Opa, eu vou passar esses momentos difíceis agora, eu vou embora, mas quando eu voltar, se eu souber administrar bem agora, eu volto numa melhor. Então até para a morte tem solução, só precisa ir atrás. Só precisa a gente começar a pensar melhor, né, Newton? E principalmente, né, o nosso público, que são os jovens que a gente viu aqui, os jovens têm uma carência muito grande, né, Newton, de orientações, eles atribuem que não tem tempo, mas às vezes o local onde eles frequentam não tem essa condição de alavancar, de estimular, de motivar para ele sair dos momentos que às vezes não são tão difíceis para ele sair. Mas não tem porquê, Ana, porque o grupo que ele vive está no mesmo sintoma. O grupo está vivendo tudo aquilo, só não sabe disso. Entendi. Quando você pega as pessoas, os grupos que se juntam no final de semana para beber até cair, estão vivendo todos esse mesmo sintoma. Quem ali naquele meio tem a capacidade de ajudar? De ajudar? Nenhum. Ninguém tem. Ninguém tem.
Então, o Todos meio... precisam de ajuda. Perfeito. Todos estão ali vivendo aquela mesma crise narcísica que eu falei para você. Você chega num grupo de pessoas onde cada um quer mostrar uma quantidade maior de tatuagens. E dentro desse esquema ainda tem uma coisa que é não digo que é mais séria, mas ele é um complicador, né? Dentro do quadro de fazer as tatuagens, tem um quadro que a gente chama de sadomasoquista, que é aquele cidadão que está sofrendo porque as agulhas machucam, mas mesmo assim está tendo um prazer muito grande nisso. Está tendo um prazer nesse sofrimento. Então a tatuagem não é só pela tatuagem. Tem um quadro... Não é só estética, beleza, que para ele, né? Tem um quadro sadomasoquista instalado ali que leva ele a fazer isso também. Tá vendo? Então você vê que é uma geração de ansiedade muito grande. Em todos os campos. E quem é que aguenta isso se não tiver uma ajuda externa? Certo. Precisa ter uma ajuda externa. Ô Nilton, você já pensou, né, o nosso programa já está chegando ao final, mas você já pensou em elaborar assim, um estilo de uma palestra, né, na região do Grande ABC, para os nossos jovens, assim, uma temática onde, é lógico que o atendimento de vocês, ele é individualizado, né? Sim. Alguns casos precisa ser em casal ou em grupo e tal, mas normalmente individualizado. Mas assim, em forma de uma palestra motivacional, com algumas dicas assim para a gente poder divulgar e reunir esses jovens para realmente eles se conscientizarem, né, de partir. Eles têm tantos caminhos bacanas, né, para trilharem aí uma trajetória tão bonita na vida pessoal, profissional, social, e que às vezes falta aquela luzinha acender, né, um insight que nós chamamos. Sim. Você já pensou numa palestra? Nós podemos pensar. Eu nunca parei para pensar nisso não, mas pode ser feito. Eu já fiz algumas palestras em outras áreas, mas por que não? Podemos pensar. E aí nós podemos divulgar claro, para os nossos jovens, né, nossos queridos e claro, queridas teleinternautas. Nilton, um momento para você se despedir, que nós estamos chegando ao final do nosso programa. E mais uma vez o seu contato aí, para quem se interessar e não deu tempo de passar o e-mail, responder, para que o Nilton possa... Ok, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela recepção, a produção, todo o pessoal que está aqui, sempre muito carinhoso comigo, muito generoso. A você que está aí desse lado, me vendo, me ouvindo, tudo que eu falei hoje tem o sentido de poder dar alguma informação a mais para que você possa se ajudar, possa buscar alguém que possa cooperar contigo. Eu volto a dizer o meu e-mail, que é doutornilton@gmail.com, ou o telefone 11, que é São Paulo, 999-433-015. No que eu puder contribuir para que você se sinta melhor, não perca tempo. Entre em contato que nós vamos trabalhar em conjunto, ok? Muito obrigado mais uma vez pela paciência. Nossa paciência, nós tivemos uma aula aqui. Nós agradecemos mais uma vez o carinho que o Nilton tem tido com o nosso programa, com a nossa produção, com a EPTV. E até o próximo programa. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado.